A paz do Senhor Jesus. Gostaria de estar da parte de Deus trazendo essa mensagem para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e trazer uma mensagem ao teu coração, você que vai assistir esse vídeo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te fortalecer e que Deus possa te mostrar através do Espírito Santo, através da palavra, das Escrituras Sagradas, a vontade de Deus para a tua vida, o alerta de Deus para cada um de nós, como igreja, como o povo de Deus, como aqueles ainda que não, você que não conhece ainda a palavra de Deus, mas eu creio que se você assistir esse vídeo e você ler nas Escrituras Sagradas, você vai ver que essa palavra foi escrita há mais de 2000 anos atrás, foi uma profecia que o Senhor Jesus Cristo, ele anunciou antes dele partir, antes dele ir para o céu. E aqui é uma realidade que nós vivemos neste mundo. Há de gerações e gerações, de muitos e muitos anos que se passaram depois da morte de Cristo e da ressurreição e da subida dele para o céu. Porque o propósito que Jesus veio nessa terra foi para nos salvar, para nos tirar do pecado, nos tirar das armadilhas do diabo. Que o diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir. Mas só que Jesus ele deixou o ensinamento para a igreja. Jesus ele deixou o ensinamento para mim e para você como igreja. Através das Escrituras Sagradas, ele nos ensina através de profecias, ainda que não aconteceu, como nós vamos ler aqui no livro de Mateus 24, versículo 3 em diante. Peço que você abra a Bíblia, as Escrituras Sagradas, para que você possa compreender que Jesus ele já tem avisado o seu povo, avisado a igreja de acontecimentos. Mas muitas gerações não contemplou o que nós temos contemplado nos dias de hoje, né? Muitos avisos que Jesus falou que ia acontecer, que aconteceria, muitos não tiveram a oportunidade de ver e testificar com a palavra, olhando para as coisas do mundo. E hoje nós olhando para a palavra de Deus e olhando para este mundo que a gente estamos vivendo, é realmente as profecias finais. É os últimos dias da vinda de Jesus Cristo, porque está se cumprindo tudo que Jesus deixou. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia e você compreendesse, deixe o Espírito Santo de Deus revelar através da palavra dele. Amém? Mateus 24, versículo número 3 em diante. Vamos estar lendo. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Até aqui, por enquanto. Olha que tremendo, irmãos. Aqui Jesus ainda estava na terra, Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, um monte ali em Israel, e chegou aos seus discípulos em particular, depois que Jesus saiu do templo, e os discípulos foram mostrar a ele o templo, as estruturas, os edifícios do templo, e Jesus ele diz: vede tudo isso, não chegará um tempo que não sobrará pedra sobre pedra. Jesus estava falando sobre o quê? Do tempo do fim. Falou ali, há mais de 2000 anos atrás, uma profecia. Profecia aquilo que ainda não tinha acontecido, aquilo que não aconteceu. Mas revelado pelo Espírito Santo de Deus, vai acontecer. Como Jesus fala, ele não falou a data, mas ele falou, olha, chegará um tempo, vede tudo isso, que não ficará pedra sobre pedra. E é o que vai acontecer, porque Jesus, a profecia de Deus, a profecia do Espírito Santo, ela se cumpre. Tudo aquilo que Jesus Cristo anunciou vem se cumprindo. Toda a palavra de Deus, desde o Velho Testamento, toda a promessa de Deus, tudo que Deus mandava os profetas, os homens de Deus anunciar, acontecia. E não vai ser diferente. E principalmente com Jesus Cristo. E aqui o Espírito Santo, usando a vida de Jesus Cristo, anuncia o tempo do fim, os sinais. É pelos sinais que nós vamos conhecer
o tempo, quando está próximo a vinda de Jesus. Porque eu e você não podemos, como igreja, não podemos estar desapercebido. A Bíblia diz que Jesus virá como um ladrão. Mas para quem? Não é para a igreja. A Bíblia, essa é uma próxima pregação, uma pregação tremenda, que a igreja ela não pode ser pega de surpresa. O mundo sim vai ser pego de surpresa, porque eles não sabem o que está acontecendo, mas eu e você, como servo de Deus, nós sabemos porque Deus é justo e deixou uma palavra verdadeira para mim e para você, para que nós venhamos examinar como nós estamos, a nossa vida diante dele, e também examinar o que está acontecendo nos dias atuais e olhar perante a palavra, o que está acontecendo, e a gente vê que tudo isso é marca da vinda de Jesus, está muito próximo. E aqui, como a palavra do Senhor nos ensina, que chegando em particular, ali no Monte das Oliveiras, Jesus estava ali assentado, os seus discípulos chegaram em particular e perguntou: Mestre, Senhor, qual será os sinais da tua vinda e do fim do mundo? É uma palavra bem clara. Foi uma pergunta bem clara. Por quê? O que eles perguntaram para Jesus? Senhor, essa profecia que o Senhor falou aí, que esse acontecimento do final do tempo, quando vai ser? Como que vai ser? Preste bem atenção, que Jesus ele vai explicar para nós. No versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Até aqui, outro ponto. Aqui era um cenário que Jesus profetizou, dizendo que ia acontecer um acontecimento que marcaria a vinda dele e do fim do mundo. A segunda vinda de Jesus. Porque só há uma segunda. Teve a primeira que ele veio, né? Nasceu do ventre de uma mulher, da sua mãe Maria, pelo poder do Espírito Santo. Ele ficou até os seus 33 anos. A partir dos 30 foi o seu ministério. Ficou 3 anos fazendo a obra de Deus, a sua obra. Morreu pelos pecadores, justificou aqueles que nele crê, não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Como ele mesmo diz, aquele que crê em mim, João 11, 25, aquele que crê em mim, mesmo que morra, não morrerá, mas viverá, terá vida eterna. E mesmo que viva, nunca morrerá, terá vida eterna para sempre. Então com Jesus nós nunca perdemos. Dependente das nossas lutas, da situação, até mesmo diante da morte física. O que nós não podemos morrer é espiritualmente. É isso que nós não podemos. E como que nós morremos espiritualmente? Pecado. Porque o que afasta o homem de Deus é as vossas iniquidades e os vossos pecados. Isaías 59, 2, versículo 2, versículo 3. Então, o que o Senhor quer nos ensinar? Aqui é um ponto que ele fala para os discípulos: olha, um dos sinais da minha vinda será muitas religiões. Muitos vão dizer que veio em meu nome, que está fazendo uma obra em meu nome, que muitos vão usar o meu nome para dizer que é eu que estou lá. Mas eles vão enganar multidões. Ele vai enganar milhares e milhares de pessoas, dizendo que é eu que estou ali fazendo a obra. Mas Jesus diz lá em Mateus 7, versículo 21, ele deixa bem claro que mesmo esses que usam o nome dele, muitos esses que estão aí dizendo que é Jesus que está operando milagre nesses ministérios, que tem só propagado engano, só alimentando o ego das pessoas, só pregando prosperidade,
coisas materiais dessa terra e não pregando salvação e vida eterna, é esses que vão ser cobrados. Mas eles usam o nome de Jesus. E Jesus diz que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não fizemos maravilhas em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Curamos enfermos em teu nome? Mas Jesus diz: eu direi abertamente: apartai de mim, vós que só praticaram a iniquidade. Ou seja, usar o meu nome, usar a minha palavra, distorcida como Satanás gosta de usar, distorcendo a palavra, para enganar muitos, multidões, porém também que os seus desejos estão nas coisas dessa terra. Mas muitos, por ignorância, por não ter conhecimento, acaba também sendo levado nesses ventos de doutrina de demônios. É isso que Jesus quer nos ensinar. Então a Bíblia diz que o que mais mostra a vinda de Jesus são os sinais. Mas a igreja tem esse acesso aos sinais da vinda de Jesus. Eu e você que tem o conhecimento da palavra, e você ainda que não tem, preste atenção. Busque nas escrituras sagradas a conhecer e a entender o porquê está acontecendo essas coisas nessa terra. Porque você olha e você vê muitos falsos profetas, muitos que estão aí enganando, usando a Bíblia. Muitos têm enganado multidões. E você fala, mas você não pode generalizar que todos são iguais, todos são enganadores, todos são mentirosos, todos são avarentos, só querem coisas, só dinheiro, só coisas materiais. Não. Tem aqueles que têm se esforçado, tem aqueles que amam de verdade, aqueles que têm pagado um preço, aqueles que pregam o evangelho com amor e com verdade e com justiça de Deus. Tem aquele que quer ver você fora do pecado, porque o pecado é o que te leva à morte espiritual, porque o pecado é aquilo que te afasta de Deus. Então ele vai com todo amor, com toda sabedoria te falar que o pecado não é bom, porque o pecado é aquilo que te destrói, aquilo que te afasta de Deus. E o diabo, ele luta para colocar o ser humano no pecado. Esse é o verdadeiro evangelho de Cristo, porque Cristo veio pregar o amor de Deus, a verdade de Deus, a doutrina de Deus, como está escrito lá em João 7, versículo de 14 em diante, que os fariseus ali, os mestres da lei, eles se admiraram pelo ensinamento de Jesus, e eles se admiraram, e ali Jesus, eles ficaram sem entender, dizendo: como esse sabe tantas coisas sábias, se ele não tem letra, seja ele não estudou nas melhores faculdades de Gamaliel aqui em Jerusalém, e ele tem todo esse entendimento. Aí Jesus ele fala: essa doutrina que eu tenho ensinado não é minha, mas é do Pai, é de Deus que me enviou. Então pratica essa doutrina para você ver se não é de Deus. Jesus é tremendo. Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que olhar para a doutrina de Cristo, para que eu e você não venha a ser enganado. Só que a doutrina de Cristo, irmão, é a porta estreita e o caminho também é estreito. É o que muitos não querem. Muitos só querem saber das portas largas, porque a porta larga você consegue entrar com bagagem e a bagagem é pecado. Ah não, não tem problema não, desse jeito aí não. Tá, você, todo local que seja, que a igreja, que a união de um povo que vive o evangelho de Cristo, tem que receber as pessoas do jeito que ela está, que ela vem. Pode vir prostituta, bêbado, drogado, traficante, bandido, do jeito que estiver, venha. Jesus diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus ele chama todos, e ele fala: eu vim não pelos sãos, eu vim pelos doentes e os pecadores, a se arrepender dos seus pecados. É isso que nós precisamos entender. Essa é a verdadeira doutrina. É sair do pecado, mas não é da noite para o dia, não é um processo. Quanto mais eu abro o coração para Jesus, ele faz a obra na nossa vida. Irmãos,
E outro ponto também, muito tremendo, é o que vamos falar desse assunto um pouco. Eu vou procurar ser breve, para não ficar muito grande. No versículo de número 6 diz assim: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mister, seja, é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Preste atenção. Aqui para, ponto. No versículo 6 fala: virão guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assustei, porque é mister, é necessário que isso tudo aconteça, mas não é o fim. Não é o fim. No versículo 6 nós aprendemos outro ponto. Jesus diz que no tempo da vinda dele e do fim do mundo, da segunda vinda de Jesus, haverá guerras e rumores de guerras. Mas não se preocupeis, não se apavore, não fique desesperado, porque ainda é necessário. O Mister vai falar, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha que tremendo. Irmãos, olhando para essa palavra e olhando para a história do mundo, o que passou há alguns anos, não muito longe, mas próximo aí, questão de 100 e poucos anos para cá, ou um pouquinho mais, tivemos a Primeira Guerra Mundial. Muitas e muitas mortes. Analise lá, pegue as informações que você vai ver o tanto de pessoas mortas. Mas não morreu tantos como na Inquisição, no Martírios. Morreu mais cristão do que nessa própria Guerra Mundial. Mas esse não é o assunto. Recente, há 70 anos para cá, tivemos a Segunda Guerra Mundial. Que Adolf Hitler ali, os alemães, teve uma grande guerra, né, mundial. Segunda Guerra Mundial. Morreu 6 milhões de judeus. Sempre o povo de Deus, os cristãos que mais oprimidos, né? Por essas guerras, por essas coisas que acontecem no mundo. Não estou defendendo, o povo não, porque morreram outras pessoas também, de várias, né, religiões, não só foi os cristãos não, mas o que mais marcou a história foi os cristãos, os judeus. Mas também por quê? Muitos foram por causa da desobediência. Deus permite muitas coisas que é para mostrar também que o povo está desobedecendo também. Mas os que estavam afirmados na rocha, em Cristo, está no céu. Amém? Então, irmãos, aqui mostra outro sinal. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus anunciou para os seus discípulos que viriam esses sinais, falsos profetas, várias religiões dizendo que Jesus estava lá, que Jesus está, e nós no tempo de hoje estamos vivendo isso. É tremendo que nós nessa geração estamos contemplando esses sinais. Guerras, nós podemos ver pelas redes sociais, pelas histórias da internet, pela tecnologia. Hoje nós conseguimos analisar o que aconteceu há alguns anos atrás. E Jesus disse, e rumores de guerra, o tempo todo é o que mais nós ouvimos. É país querendo atacar país, ameaçando guerras. É o que está acontecendo. Só que tem outro ponto. Só que até aí, o versículo 6 diz assim que não é o fim. É necessário que aconteça isso. É necessário. Mas não se preocupe, não é o fim. No versículo 7 vai dizer assim:
Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, seja, doenças e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios das dores. Olha que tremendo aqui. Irmãos, isso aqui está escrito há mais de 2000 anos atrás, foi profetizado. Aqui essa palavra, essa profecia foi há mais de 2000 anos atrás, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que no tempo da vinda dele, no tempo do fim do mundo, aconteceria esses sinais. Jesus está falando para a igreja. Jesus está falando para mim e para você que abriu o coração para ele. Que hoje nós se esforça a ser seus discípulos, seu seguidor, perante a palavra e pela revelação do Espírito Santo. Isso mostra que nós estamos justamente nesse cenário. Muitos que passaram, muitos, eles não viram, eles não testificaram esses acontecimentos tão próximo da vinda de Jesus como eu e você, que conhece essa palavra, estamos vendo na luz, pela luz do Evangelho. Então, se essa palavra está se cumprindo em nosso tempo, isso mostra que Jesus, ele está à porta mesmo. Ele não poderia voltar lá atrás, porque ainda não tinha se cumprido esses sinais. Irmãos, quantas e quantas e quantas epidemias, doenças, maldades têm acontecido nessa terra, se cumprindo os sinais da vinda de Jesus. Só que muitas vezes eu e você não tem se preocupado tanto em buscar mais e mais do Senhor na nossa vida. Mais e mais buscar, ajoelhar, dobrar o joelho, chorar, clamar por misericórdia e pregar o Evangelho a toda criatura, os seus vizinhos, as pessoas que precisam conhecer essa verdade. Porque eu e você, nós temos essa palavra e nós estamos vendo acontecer aquilo que Jesus Cristo anunciou e diante dos nossos olhos, perante a palavra, nós estamos vendo esse cenário, qual muitos atrás não viram, no mundo inteiro. E por que o mundo inteiro vê hoje o que acontece no outro mundo? Porque hoje tem a tecnologia. Porque lá em Daniel, capítulo 12, versículo 4, se eu não me engano, fala do avanço da tecnologia, fala do tempo do fim também. Então, o que eu e você precisamos entender? Que tudo isso que está acontecendo, o que já aconteceu e vai acontecer, são sinais da vinda de Jesus, que está muito próximo. Porque não foi falado uma profecia qualquer, não foi uma profecia que Jesus anunciou sobre a sua vinda e do fim, do acabou, dos que vão ser salvos, arrebatados e os que vão perecer. Está muito próximo. Vamos ler mais um pouquinho. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiado de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Olha que tremendo, outro ponto aqui. Aqui Jesus está falando para a igreja, está falando para os seus servos. Ele está falando outro ponto, que chegará um tempo que o povo de Deus, pela doutrina de Cristo, pela doutrina que vai na contramão do mundo, que bate de frente com o pecado, que não aceita aquilo que vai contra o nosso Senhor, aquilo que não é de Deus, você é perseguido, você é chamado de louco, você é proibido a falar. Se você pregar contra
os sodomitas, os homossexuais, se você pregar contra vários pecados, você pode ser até morto ou ser preso, porque você é um fora da lei. Mas como o apóstolo Pedro disse, eu sou mais obedecer a Deus do que os homens. Eu não tenho que temer a homens, eu tenho que temer a Deus. Eu não devo ir em vários países são assim, porque muitos são mortos, porque eles vão contra as religiões, que vai contra a sã doutrina de Cristo. É isso que Jesus falou. Aqueles que me servem, aqueles que guardam a minha palavra, esses vão ser perseguidos. Esses vão morrer por causa do meu nome. Vão ser presos por causa da doutrina de Cristo. É o que muitos têm acontecido nos outros países. Você não pode pregar contra o próprio governo. Você não pode pregar contra o pecado. Satanás coloca homens influentes, que ele usa governantes lá para colocar leis, aprovar leis contra a igreja de Cristo. Jesus deixou avisado. E não é diferente o que está acontecendo nos dias de hoje. E o que os discípulos passaram, o que muitos e muitos outros em geração passou. E ele vai dizer também, como ele falou um pouco antes, fomes e doenças. Olha o cenário aí. Quantos tipos de doença aparece a cada dia? Doenças em cima de doenças. E o povo fica apavorado, o povo fica, ai meu Deus, e agora, e agora? Mas já está escrito. Isso não pode pegar eu e você de surpresa. Porque isso está nas escrituras. Jesus ele só está dando uma chacoalhada no povo dele para ver se acorda. E o mundo que não conhece ele, que venha para ele enquanto é tempo. Porque isso não é nada pelo que vai acontecer. Isso não é nada. O pior ainda está por vir, para provar a fé de muitos. Muitos vão ser provados. Porque João Batista ele diz, lá em Mateus 3,11, eu vos batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos vossos pecados, remissão de pecado. Mas o que vem após mim é maior do que eu e mais poderoso, e esse vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, ou seja, quem vai provar o crente, quem vai provar no fogo, na prova, é o Espírito Santo. Vê se você está firme mesmo. Se Deus pode contar com você mesmo. Se Deus está contemplando a sua fé mesmo. Porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Sem fé, Hebreus 11, 6 em diante, sem fé é impossível agradar a Deus. Como está o povo de Deus hoje tendo essa palavra? E pior, irmãos, de que qualquer enfermidade, de que qualquer doença, de qualquer cenário é o diabo. O diabo ele não brinca. Ninguém teme o que está escrito lá em João 10, 10. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. O diabo ele não precisa de uma doença só para matar. Não, ele já mata com várias outras formas há muitos e muitos, muito tempo. Mas a pior morte que ele mata um ser humano é o pecado. Essa é a terrível. E as pessoas não estão preocupadas. Muito não têm se preocupado com isso. Vamos estar lendo mais um ponto. É o que nós vamos aprender agora. Neste tempo, muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e uns aos outros odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que tremendo. Nesse tempo, haverá muitos escândalos. Escândalo, no grego é escândalon, é ofensa. Como hoje está o cenário da igreja? Ofensa.
Quantos têm saído das igrejas por causa de ofensas, palavras, apontes, julgos? Uma igreja, um cristão não pode ir em outra igreja porque não, a minha igreja é melhor. A minha igreja tem Deus, o outro lá não tem. Irmãos, a tua igreja é falsa, a minha que é verdadeira. Aí lança ofensa. O verdadeiro evangelho, ele não é falado, ele é demonstrado, ele é vivido pela palavra de Deus. Você vai saber aonde verdadeiramente Jesus está habitando, o Espírito Santo, a doutrina de Cristo. Não é pelo falar, mas sim é pelas atitudes que vai testificar naquilo que você vive perante a palavra de Deus. Não adianta só eu e você pregar, falar do amor de Cristo, pregar, mas a tua vida é a verdadeira pregação. A verdadeira igreja é as nossas atitudes. O que Jesus faria? Como está a nossa fé perante esse cenário que nós estamos vivendo? Jesus, ele diz, quando ele foi para ser crucificado, ali no monte, no Getsemane, ele chama Pedro, João e Tiago. Convida eles para orar com ele, por 1 hora. E ele diz, ficam aqui orando e vigiando, que eu vou um pouquinho mais ali. Distanciou uns 30 metros e se prostrou e orou. Só que antes ele disse para os discípulos, olha, a aflição, a agonia que eu estou sentindo dentro de mim, na minha alma, é tão forte que é capaz de me matar. Jesus passou por aflição. Só que ele diz, eu vou até ali orar. E orem aí por mim. Porque Jesus sabia o que ele ia passar. A prova que ele ia passar por mim e por você. E ele não desanimou. Ele perseverou. E ele orou, Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. É o que nós temos que fazer. Nós estamos vendo esse cenário todo aí. Muitas vezes a gente se abate, fica um pouco preocupado, não com a gente mesmo, mas com aquelas pessoas que ainda não têm conhecimento, não têm entendimento das coisas de Deus, não têm uma fé ainda, uma fezinha pequena. A gente também tem que se preocupar. Não adianta eu e você querer ser melhor do que os outros, porque não é assim que funciona. Nós temos que ajudar, orar uns pelos outros, orar e animar aqueles que estão mais fracos. Como a palavra nos ensina, que aquele que está mais forte ajuda os que estão mais fracos. É isso que o povo de Deus tem que fazer. Não julgar, falar, você não tem fé, não. Aí você está matando a vida. Você está ofendendo. Como a palavra fala, surgirá muitos escândalos e muitos vão trair uns aos outros. É o que está acontecendo dentro das igrejas hoje. É sinal. Jesus falou, quando chegar o tempo do fim, vai acontecer isso dentro da igreja. Aqui é para a igreja essa profecia. E surgirão falsos profetas. Muitos, e levarão muitos. E por multiplicar tanta iniquidade, tanto pecado dentro da igreja, dentro de onde não poderia entrar pecado, entrar ofensas, traições, calúnias, aponte, julgamento. É o que mais nós vemos hoje. Por causa disso, o amor de muito tem se esfriado dentro da igreja. Então isso é um sinal da vinda de Jesus também. Paramos e olhamos o cenário como está hoje as igrejas. É o irmãozinho ofendido com o outro, é a irmã ofendida com a outra, é o outro irmão que não quer saber mais de ir para a igreja porque fulano de tal me julgou. Irmãos, é o que nós estamos vivendo, a vinda de Jesus, e muitos não têm entendido. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriarão. E esse evangelho, ele vai ser pregado em toda a terra.
em toda a terra, até os confins da terra. Olhando daqui para lá, nós vemos o fim lá em Israel, lá no Egito, lá é o fim. Não, o fim é aqui. Aqui foram os últimos países a ser descobertos. Em todo o continente, o último continente sul-americano, Argentina, Chile, Bolívia, Brasil, esses foram os últimos países a ser descobertos. O fim chegou. Como muitos pregadores falam, só falta a gente pregar para os pinguins na Antártica, porque para o resto do mundo a gente já pregou para todos. Irmãos, e lá em Mateus 10, 23, Jesus diz que vós, quando forem, no 22 diz, quando vós forem perseguidos em uma cidade, fuge para outra, porque vós não terminará, no 23, vós não terminará o vosso trabalho em toda Israel, antes que venha o Filho do Homem. Olha aí. Não espere eu e você que esse evangelho, ele vai todo ser pregado para todo, até para as formigas no mundo. Não, vai ter que esperar nascer aqueles que estão tudo na barriga para depois Jesus voltar. Não. Jesus diz que não terminarão o vosso trabalho antes que venha o Filho do Homem. Então, seja, o objetivo, o propósito do evangelho, como está escrito aqui em Mateus 24, 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Está aqui. Não está falando aqui que todos vão aceitar o evangelho. Ah, mas todos têm que... Não. Ele vai ser pregado em todas as nações. E já foi. Está sendo. Agora, quem recebe, como a palavra diz lá em João 3:17, Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. No 18 diz, e os que crerem serão salvos, mas os que não crerem já estão condenados, porque não creram no Filho de Deus, no sacrifício, na remissão de pecados, na redenção, no sacrifício do sangue que pagou o preço pelo meu e o teu pecado, que só basta eu e você se arrepender dos maus caminhos e se entregar a Jesus e pedir ajuda e socorro a Ele, para Ele tirar nós mais rápido possível do pecado, que é a pior enfermidade, que o ser humano não está tendo medo, não está tendo temor nenhum, fazendo tudo de errado, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Então, irmãos, essa mensagem fica para você, para mim, eu recebo essa palavra. Não é novidade o que está acontecendo, porque já está escrito. Só não enxerga o cristão que não quiser. Mas o que é que eu e você tem que fazer? Dobre o joelho, vamos buscar o Senhor, vamos pregar esse evangelho, porque ainda há tempo. Ainda há tempo para que muitos venham a conhecer e ser salvos, porque os dias estão se cumprindo. Os dias são maus. Muitas coisas terríveis estão por vir. O que só falta acontecer? Muitos duvidam, mas está bem claro. Lá em Apocalipse 13, versículo do 15 em diante, fala que o anticristo, que é um demônio, não é uma pessoa física. Muitos estão pensando que vai aparecer um homem. Gente, o anticristo é um demônio. É o próprio diabo, incorporado sim, não só em um ser carnal, mas em várias lideranças poderosas mundiais, com seus principados e suas potestades malignas, como está escrito lá em Apocalipse 16, 13 em diante. São 3 espíritos de demônios poderosos que vão atuar na área religiosa, na área política, que vão congregar os reis da terra para a guerra, traçar guerra contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus. Mas só que eu creio que a igreja ela não vai desistir, não vai desanimar. Então é isso que está acontecendo nos dias de hoje. O diabo está se levantando, usando pessoas maus, pessoas para poder trazer algo, e usando líderes religiosos para esfriar
Como que um líder esfria as igrejas, o povo, quando ele para de pregar uma verdade, quando ele para de pregar a sã doutrina de Cristo, quando o Espírito Santo se afasta da igreja, daquele líder que está ensinando aquele povo, a igreja, os que conhecem a palavra vai perceber, ele vai buscar em outro lugar, vai ver, ele vai entender, porque ele não é enganado. Porque o Espírito que habita vai abrir os olhos. Mas o que está acontecendo hoje, muitos líderes estão trazendo um esfriamento dentro das igrejas. As igrejas hoje não estão tendo mais uma palavra verdadeira, uma palavra de edificação, de vida eterna, de salvação da sua alma. E é o que precisa, o que não pode acabar é isso dentro das igrejas. Seja ela qual for, se na placa tal está tendo pregação do reino, da salvação, glória a Deus. Se na outra também, glória a Deus. Não importa, mas o que importa é a verdadeira palavra. Eu não olho para a placa de igreja, eu olho para a palavra de Deus, onde pregam a verdade, irmão. É ali que a presença de Deus está, ali nós estamos unidos, Senhor, glória a Deus. Que o Senhor abençoe esse homem, continue usando a vida desse varão, desse pregador, desse povo de Deus. Continua, Senhor. Independente de placa, irmãos. É o que nós temos que parar, porque Satanás está trabalhando em cima disso. E é o que mais nós estamos vendo hoje. Um dizendo, ei, ó, o Jesus está aqui. O outro, não, está aqui, não está aí, não. Escândalos. Ofensas. Irmãos, isso não provém de Deus. Jesus, ele une o diabo que quer separar. Por que está tendo essa desunião? Porque muitos não estão dando ouvido para o Espírito Santo, que testifica da palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Irmão, deixa essa mensagem, não é novidade. Saiba que Jesus está voltando. Está escrito, guerras, rumores de guerras, falsos profetas, escândalos dentro da igreja, doenças, pestes, fome no mundo inteiro, sinais, terremotos, quantos e quantos terremotos nós estamos vendo, o que aconteceu aí, enchentes, quantas destruição está aí diante dos nossos olhos, pelo avanço da tecnologia. Então só basta eu e você abrir o coração para Jesus e deixar Ele nos ajudar, para que nós, porque aqui, gostaria de terminar, no versículo 13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Preste atenção aqui. Você, irmão, você, irmã,